Olá, sejam bem-vindos. Esta é a nossa última aula de resolução de questões do nosso livro Diálogos sobre o Direito Tributário, da editora Juspodium. Essa é a nossa primeira edição do ano de 2020. Nós vamos corrigir agora algumas questões do capítulo 2 da parte número 2 do contencioso tributário. Aqui nós temos questões tanto de execução fiscal quanto também de medida cautelar fiscal. Então, é um vídeo muito bacana para nós colocarmos em prática toda a parte teórica. Antes de nós começarmos aqui, a correção, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram essas videoaulas. Eu até perdi a conta de quantas eu gravei para o nosso livro. Eu gostaria de agradecer a todos que leram o livro, sejam OABeiros, concurseiros, advogados, juízes. Eu sei que muitos colegas adquiriram o livro. Eu fico muito feliz pelo carinho. Eu queria agradecer também ao professor Moza por ter prefaciado a obra. O texto dele me deixou muito emocionada. A toda a equipe da editora Juspodium, de todo o coração, esse livro não teria saído sem vocês todos. Principalmente o Thiago, meu editor-chefe, que confiou no meu trabalho desde o início. Muito obrigada, eu serei eternamente grata. O meu marido, que editou as aulas, o Luciano, toda a minha família. Vocês, alunos, seguidores, leitores, muito obrigada mesmo pela confiança no meu trabalho. E a Deus, obviamente, que me ajudou muito durante esses 9 meses escrevendo o livro, fazendo fluxogramas, corrigindo e gravando essas videoaulas. É um trabalho em equipe, esse livro é fruto de um trabalho em equipe, não é só meu. Queria agradecer a todos vocês. Bom, sem delongas, vamos lá. Aqui é sempre bom, lembrar das pessoas que nos ajudaram. Capítulo 2, parte 2. Gente, esse assunto é muito cobrado em prova de procuradoria. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas questões da Banca Vunesp de procuradoria do município. Vejam, Prefeitura de Ribeirão Preto, outra cidade muito bacana. Eu morei em Franca, do lado de Ribeirão Preto, fiz direito lá na Unesp, estagiei em Ribeirão Preto, uma cidade que eu também gosto bastante. Vamos lá, Procuradoria do Município. A respeito da execução fiscal, é correto afirmar que A. Não se presta a cobrança de dívida ativa de autarquia municipal. B. Para suspender a exigibilidade do crédito tributário, a garantia dada pelo executado abrangerá o valor atualizado da dívida, descontados juros, multa de mora e honorários advocatícios. C. Ao executado, é facultado, no mesmo prazo dos embargos, apresentar reconvenção, compensação e exceções de suspeição ou incompetência do juízo sob pena de preclusão. Gente, reconvenção em embargos, aliás, no prazo dos embargos. D. Havendo interesse público justificado nos autos, a Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados antes do leilão pelo preço da avaliação, independentemente da oposição de embargos pelo executado. Cuidado com isso, A Fazenda Pública adjudicando bens. E E. É permitida a exceção de pré-executividade relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. A alternativa E é considerada correta, pela Banca Vunesp, com certeza. Então, nós temos essa possibilidade da exceção de pré-executividade, como eu tratei para vocês em ponto específico do nosso capítulo, quanto às matérias que são conhecidas de ofício e que não demandem aqui dilação probatória, ou seja, a produção de provas na exceção de pré-executividade, tá? Então, a alternativa E considerada correta. Mais uma questãozinha. Também Banca Vunesp, Prefeitura de Serquilho, São Paulo, Procurador Jurídico, ano de 2019. Essa questão ela é interessante porque ela trata sobre medida cautelar fiscal. João da Silva é autuado após fiscalização e notificado a recolher 1,5 milhão em ISS ao município E. Ainda no prazo para pagamento ou impugnação do lançamento, João transfere todos os seus bens para sua filha. Então, veja o seguinte, que aqui nós já temos uma situação que o devedor, ele ainda, mesmo estando em fiscalização, ele já está em mora, E, neste caso, ele transfere os seus bens para sua filha por meio de doação. Temendo a impossibilidade prática de vir a satisfazer o crédito tributário,
o município E apresenta por meio de sua procuradoria ação cautelar fiscal, requerendo a indisponibilidade dos bens do requerido até o limite do valor devido. Gente, então aqui é lá do nosso primeiro ponto desse capítulo, referente à ação cautelar fiscal, né? Então, vocês se recordam do nosso ponto número 1, dentro de processo judicial tributário. Quanto à situação descrita, é correto afirmar com base na legislação e jurisprudência que, primeiro, aqui nós precisamos nos ater à Lei 8.397 de 92, tá? Que nos traz aqui o procedimento cautelar fiscal. Não é possível o deferimento da cautelar fiscal neste caso, por ter sido apresentada antes da constituição definitiva do crédito tributário. Gente, aqui o interessante é que o correto, né, a regra, é que a cautelar fiscal ela vai ser deferida após a constituição definitiva do crédito tributário. Mas este caso, narrado pelo enunciado da questão, é um caso que se enquadra nas exceções, que há a possibilidade, inclusive, do deferimento da cautelar fiscal antes do crédito tributário ser, de fato, constituído de forma definitiva. Tanto que está lá no artigo 1º da nossa lei, no parágrafo único. Vejam, eu trouxe aqui para vocês, tá, os dispositivos da lei. O requerimento da medida cautelar fiscal, nas hipóteses dos incisos 5, a linha B, e 7, desculpem-me, do artigo 2º, independe da prévia constituição do crédito tributário. E aqui eu trago para vocês os dois incisos. Inciso 5, notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito. A linha B, põe ou tenta pôr em seus bens em nome de terceiros, tá? Então, aqui, o caso narrado é o que está configurado nesse inciso 5, a linha B. Então, o João da Silva, é esse o nome do indivíduo? Ele foi autuado após a fiscalização e notificado para recolher, então, para pagar o imposto municipal. Então, aqui ainda nós não temos, de fato, a constituição definitiva do crédito. Ele está discutindo. Só que ele já doa os bens para a filha. Então, nós estamos diante de uma situação que possibilita, sim, a propositura aqui de uma cautelar fiscal, né, e o deferimento, tá? Então, a letra A, ela está incorreta. B, uma vez decretada a medida cautelar fiscal, esta não poderá ser substituída pela prestação de garantia correspondente ao valor da prestação. Gente, aqui é uma afronta ao artigo 10 da lei. Vejam, a medida cautelar fiscal decretada poderá ser substituída a qualquer tempo pela prestação de garantia correspondente ao valor da prestação da Fazenda Pública. Tá? Então, há a possibilidade, sim, de nós termos essa substituição. C. A medida cautelar fiscal perderá sua eficácia durante o período de suspensão do crédito tributário, caso o contribuinte apresente impugnação ao lançamento tributário, mesmo que a filha comece a se desfazer dos bens recebidos. Aqui é outra assertiva que está incorreta, porque nós temos a possibilidade, de acordo com o artigo 12, parágrafo único, dessa cautelar fiscal, ela ainda surtir efeitos, conservar a sua eficácia durante o período de suspensão, tá? Então, cuidado, durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né? Por conta da apresentação de impugnação, como nós estudamos lá na parte de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, Moder e Copa, aquele mnemônico que eu lhes ensinei. Mesmo assim, a medida cautelar fiscal ela vai conservar seus efeitos, tá? Então, a alternativa C também está incorreta. D. A ação cautelar fiscal é rito de jurisdição voluntária, por meio do qual a Procuradoria requer a indisponibilidade dos bens ou a apresentação de proposta de conciliação por parte do devedor com alternativa de pagamento. Cuidado com isso, tá, pessoal? Aqui está incorreta também essa alternativa, tá? Cuidado. Nós temos, inclusive, o artigo 4º da lei que fala o seguinte: a decretação da medida cautelar fiscal produzirá de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido até o limite da satisfação da obrigação. Então, a definição que a letra D nos traz é totalmente incompatível com o dispositivo da norma.
E a E, que está correta, a indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens adquiridos pela filha do devedor, desde que seja capaz de frustrar a pretensão da fazenda pública. Está lá no artigo 4º, parágrafo 2º. Vejam, a indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens adquiridos a qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função de administrador, desde que seja capaz de frustrar a pretensão da fazenda pública. Então, a alternativa E é correta. Vocês estão vendo que é uma questãozinha que cobrou basicamente letra seca da lei, né? Temos mais uma questão agora da prova de juiz substituto do TJ Paraná, Banca CESP, ano 2019. Considerando que, em caso de cobrança judicial de dívida ativa da fazenda pública por meio de execução fiscal, haja o registro de penhoras feitas por credores distintos sobre o mesmo bem e não se caracterize hipótese de falência ou recuperação judicial, assinale a opção correta de acordo com o previsto na Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80. Então, vejam, não se caracterize hipótese de falência ou recuperação judicial. Essa é uma informação importante para nós. A Fazenda Pública ingressa no concurso de credores de forma preferencial, ressalvada apenas a preferência dos credores de créditos decorrentes da legislação do trabalho. Então, aqui nós precisamos nos recordar do privilégio do crédito tributário de acordo com o CTN, tá? Então, nós não vamos levar em consideração aqui a lei de falências, porque tá falando, ó, não se caracteriza hipótese de falência ou recuperação judicial. O enunciado, ele é expresso nesse sentido. B. A Fazenda Pública não se sujeita ao concurso de credores, devendo-se verificar o concurso de preferência entre as pessoas jurídicas de direito público. Aqui, esse concurso de preferência, como eu já corrigi uma questãozinha e expliquei sobre isso, né? Eu não vou detalhar muito, mas lembrem-se, é quando nós temos um único bem e concomitantemente várias penhoras recaindo sobre eles. No caso, uma penhora de uma autarquia federal e de uma fazenda pública, então estadual, né? Então, já corrigi uma questãozinha dessa na parte de garantias e privilégios do crédito tributário. C. Não há benefício de ordem entre a fazenda pública e os credores privados. A ordem cronológica do registro das penhoras deve ser observada. Cuidado com isso. E D. Os créditos da fazenda pública devem ser apurados primeiramente, sendo feita a repartição entre os entes públicos federais, estaduais e municipais com base no critério pro rata. É a mesma história, né? Eu tinha falado para vocês em relação àquela questão do concurso entre fazendas públicas e autarquias, que é, inclusive, um entendimento sumulado pelo STJ. Pois bem, a banca, ela entendeu que a resposta seria a alternativa B. A fazenda pública não se sujeita ao concurso de credores. Ok. Tanto que, por exemplo, na falência, não precisa habilitar o crédito tributário. Eu sei que nós não estamos falando aqui de falência, tá? Mas só para vocês terem essa ideia, né? Como um exemplo. Devendo-se verificar o concurso de preferência entre as pessoas jurídicas de direito público. Ok, tá? É o que eu expliquei para vocês na parte de garantias e privilégios do crédito tributário. Pessoal, finalizo com vocês, então, a correção dessas questões referentes à execução fiscal e também medida cautelar fiscal. Muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado dessas videoaulas. Isso tudo foi elaborado com muito carinho para todos vocês. E eu espero que este livro, essas videoaulas, os fluxogramas que eu elaborei eu mesma, eles ajudem todos vocês nas provas de concurso, de exame de ordem, também os advogados, colegas na prática tributária. Eu espero mesmo que esse livro ele seja uma peça fundamental no seu estudo. E que também eu possa, com esse livro, os meus ensinamentos e tudo que eu aprendi com vários mestres do direito tributário, eu cito o professor Eduardo Salucci, a Isabel Desse, a professora Tatiane, o Paulo de Barros Carvalho, o Geraldo Ataliba, o Sacha Calmon, enfim, a Regina Helena Costa, o professor Heleno, obviamente, o professor Eurico, enfim, tem muita gente aqui. Os meus professores também de graduação da Unesp, queria agradecer a todos vocês, mas todos de coração. Eu queria agradecer mesmo, porque se eu estou repassando
toda a informação de direito tributário aqui nessas videoaulas, no livro, eu devo muito aos meus professores, a todos que participaram na minha formação jurídica, não apenas na área de direito tributário, mas também em direito ambiental, a professora Beth, a professora Ivete, que nos deixou em novembro do ano passado em processo civil, todos os professores de pós-graduação e graduação, vocês fazem parte deste livro e eu presto essa minha homenagem a todos vocês. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo de todo o meu coração. Fiquem com Deus e me mandem mensagens sobre o livro. Quero saber do feedback de cada um de vocês. Obrigada.